Gustavo, a gente tem falado muito da inteligência artificial, né? A aplicação da IA na saúde, e ali transitando desde do atendimento, mas também no diagnóstico. Quando a gente fala da biotecnologia, você já utiliza algoritmo há muito tempo, né? Essa é a base. Essa é a base. E como que está isso para vocês? Como que você enxerga essa inserção cada vez maior da inteligência artificial? A gente costuma dizer, Papinho, assim, algoritmo a gente usa, né, há muito tempo. O laboratório ele é estatística pura, né? A gente só usa estatística de forma constante. Mas eu acredito que o grande benefício da inteligência artificial vai ser no início da jornada, né? Qual o exame certo para o paciente certo no momento certo, como a gente falou anteriormente. Então, a gente costuma dizer que teste, né, exame, quando você tem um novo exame, você não substitui o anterior. Né? Não é porque chegou a ressonância que foi embora o raio-x, não é porque chegou a genética que foi embora a glicose. São coisas diferentes que se somam. E esse uso, esse aprendizado, ele é altamente complexo. E ele gera o overuse no curto prazo e gera o underuse no longo prazo. Né? Então, para mim, o que vai modificar muito, tanto do ponto de vista econômico, quanto de utilização e até qualidade da medicina laboratorial, é a prescrição. É o uso da inteligência artificial na prescrição. Na prescrição. Na prescrição. Ajudar um médico a prescrever o exame certo do paciente certo. Perfeito. Perfeito. Porque isso influencia diretamente no desfecho. Exatamente. No desfecho, numa detecção precoce de doença. E quando a gente fala de medicina de precisão, o portfólio dos laboratórios aumentou. Se eu falo que tem 22 mil genes dentro de um exome, eu posso sequenciar, imagina quantos painéis, né? Isso é exponencial. E é uma ciência muito nova, é uma ciência que ela é complexa, não é fácil interpretar um laudo. Se hoje eu olho e tem uma variante que a gente chama, né, patogênica, eu sei que aquilo está causando aquela doença, mas ela pode ter um significado indeterminado porque a ciência até determinado momento ainda não identificou o que é aquela variante. Mas daqui uma semana, por exemplo, uma publicação demonstra que aquela variante é patogênica e deixa de ser de significado determinado. Então, olha como tem dinamismo nesse conhecimento. E aí a tecnologia vai nos ajudar. Vai ajudar muito. A esse acompanhamento, a esse monitoramento. Olhando para todo esse cenário, né? E como que você é um estudioso aí, já está há muito tempo na área da saúde, mas como que você projeta o nosso setor da saúde suplementar? A gente sabe que tem uma questão ali hoje de uma briga de custos. Acho que talvez estejamos passando pelo momento mais difícil da saúde suplementar, né, na história dela. Apesar de termos crescido um pouco o número de usuários, ainda tem uma pressão de custo muito grande. A conta, de fato, não está fechando. E quando a gente vê todas essas soluções que você traz, fala, bom, aqui tem um caminho. Como você enxerga estrategicamente? É um negócio de verticalizar imediato? Por mais inteligência? Eu acredito, Papini, que a visão deve ser de mais longo prazo. Isso gera um desafio. Essa foi uma pergunta fácil, né? Tranquilo esse papo, né? Fácil. Mas a gente tem esse desafio de curto prazo a ser endereçado, né? E eu concordo, assim, eu acho que é um dos piores momentos que o setor tem passado, né? Eu acho que a pressão de custo, a visão dos prestadores de serviços em eficiência está gigantesca, realmente todo mundo buscando eficiência. Mas eu ainda acredito que a gente tem que olhar e entender onde estão os reais desperdícios do setor. Né? Tem parte que está no overuse, que a gente vai ter que tratar e direcionar de uma forma. Tem parte que está no underuse, que eu acredito que seja a maior parte, que a gente vai ter que direcionar de outra forma. A gente vai ter que olhar de forma mais eficiente os diferentes setores. Em medicina laboratorial, por exemplo, a gente costuma dizer da ineficiência que o setor tem. Imagina quantas unidades de laboratório a gente está aqui no período da tarde gravando esse podcast que estão ociosas. Né? E isso gera um custo para o setor. A mesma forma aí, clínicas. Então, a gente vai ter que entender a dinâmica. Existe demanda reprimida e capacidade ociosa ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E essa demanda ela tem sua sazonalidade no ano, no mês, no dia. Né? Então, a gente tem as estruturas mais ociosas no período da tarde. Né? A tecnologia laboratorial ela evoluiu, que hoje você não precisa de jejum para quase nenhum exame. Isso é até legal dizer, isso é muito porque legal. As pessoas têm esse paradigma. Né? Mas, com a evolução da tecnologia, a gente parou de recomendar o jejum para 99% dos exames. São raros aqueles que precisam. Mas é algo que a gente não consegue levar
para a população em geral. E gera também essa questão de ocupação de manhã, né? Todo mundo que faz seu exame gosta de fazer de manhã. E aí de manhã tá Cultura. lotado. Tá lotado. E aí, gostou desse episódio? Então curta o nosso canal, se inscreva e também vá lá nos comentários e indique um profissional, uma pessoa que você admira e que você queira que participe aqui do Pode Colabora conosco.